Olá, aqui nós estamos para continuarmos, com o nosso ensinamento do livro de Salmos. E como todos os dias, hoje não vai ser diferente. Deus ele vai falar aos nossos corações através do Espírito Santo. Pai, abra o nosso entendimento. Queremos aprender com o Senhor, que é aquele que sabe ensinar. É aquele que sabe de tudo. E nós precisamos, Deus, aprender com o Senhor. Mas necessitamos que abra o nosso entendimento. Em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje nós vamos ler o Salmo 26. Aqui no Salmo 26, o título dele diz assim: Davi recorre a Deus, confiando na sua própria integridade. Entenda? Nós já estudamos, uma pequena, uma pequena trajetória de confiança, do salmista Davi com relação a Deus. Ele tinha uma certeza da fidelidade dele, ele tinha uma certeza da fé dele, ele tinha uma certeza daquilo que ele tinha que fazer para Deus, mas ele também tinha uma certeza de que ele era um homem falho e de que todos os dias ele precisava recorrer a Deus, pedir para Deus perdão, pedir para Deus a misericórdia, dizer para Deus o quanto ele é falho, o quanto ele era errante, mas da enorme necessidade que havia no coração dele de servir a Deus. E eu creio que é assim que Deus quer olhar para mim e para você. Ele quer olhar para nós e ver um coração voltado completamente para Ele. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece as intenções do nosso coração. Ele sabe de tudo. O que vai acontecer amanhã, depois, daqui 5 anos, 10 anos. Tudo Ele sabe, entenda? Ele quer que nós aprendamos a confiar nele, sem ver, sem saber. Ele quer que nós aprendamos a nos lançar completamente nas mãos dele. E nós podemos ver que o salmista Davi ele fez isso. E ele usou a fé. Ele usou todas as, vamos colocar, os meios disponíveis, a oração, o jejum, a súplica, tudo aquilo que estava à disposição dele, ele foi em busca de aprender para colocar em prática. E é isso que nós devemos fazer também. Aí aqui ele inicia assim: julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade. Tenho confiado também no Senhor. Não vacilarei. Será que eu e você, nós temos essa confiança, essa autonomia, essa disponibilidade de chegar na presença de Deus e pedir para Deus nos julgar? Para isso nós temos que ter muita fé. Temos que ter muita certeza daquilo que nós estamos fazendo e ter muita certeza da nossa sinceridade e integridade. Aí ele diz: examina-me, Senhor, e prova-me, esquadrinha minha mente e o meu coração. Entenda? Ele diz: Deus, olha para mim, vê se tem alguma coisa errada, vê se eu estou fazendo algo de errado, vê se eu estou pecando contra o Senhor. Verifica, Pai, se eu estou adulterando os seus estatutos. Verifica se as minhas mãos estão sujas. Verifica se os meus lábios estão impuros, Pai. Verifica se há vaidade em mim, entenda? Ele ia até Deus, ele recorria a Deus para clamar ao Senhor,
para que Deus o examinasse todos os dias. Entenda? Eu só digo, né, para uma pessoa, não, pode abrir minha bolsa, né? Muitas vezes a gente vai a um banco e aí a porta apita. Nós sabemos que não temos nada de errado dentro da nossa bolsa, né? Aí, de repente, o segurança chega e diz, senhora, eu preciso verificar sua bolsa. Você, com toda a sua tranquilidade e paz, confiante em você, abre a bolsa para o segurança verificar. Se porventura há alguma coisa ali dentro que possa te comprometer. Essa mesma certeza, Davi chegava diante de Deus e dizia para Deus, pode me sondar, verifica se há em mim algum caminho mau, verifica se há algo que não está certo, que não está de acordo, porque se houver, fala para mim, porque eu preciso saber, porque eu preciso me consertar. Entenda? Quando nós recorremos a Deus, você pode ter certeza que o socorro virá. Mas muitas vezes nós esquecemos de Deus. Recorremos aos outros recursos naturais. E aí, quando vemos que os recursos naturais não deram certo, aí a gente muitas vezes diz, nossa, agora é só Deus. Agora é só Deus. Entenda, isso não é confiar em Deus. Quando nós fazemos isso significa que a nossa confiança não está em Deus. E quando a nossa confiança não está em Deus, nós não temos compromisso com a palavra. E como Deus ele tem compromisso com a palavra, com os que estão na palavra, entenda, muitas vezes a resposta que eu vou obter não é a que eu queria. Mas entenda que, primeiramente, eu dei uma resposta a qual Deus também não queria. Nós precisamos entender toda a nossa ação, ela vai ter uma reação, ela tem uma resposta. Porque a lei da semeadura, ela é real. Se eu planto bem, eu vou colher o bem. Se eu planto mal, eu vou colher o mal. Se eu obedeço a Deus, eu vou colher os frutos que Deus promete. Entenda? Ele diz na palavra dele que aquele que deixa pai, mãe, filho, filha, marido, casa, ele diz que ele receberá 100 vezes mais, ainda aqui, neste tempo, e também na eternidade. Ou seja, quando nós abrimos mão de alguma coisa aqui nessa terra, por amor a Deus, para servir a Deus, quando nós não buscamos as coisas naturais, a primeira coisa que nós fazemos é buscar a Deus. Entenda? Nós iremos receber 100 vezes mais aqui nessa terra. Entenda que além de recebermos aqui, também receberemos na eternidade. Mas a nossa recompensa, ela virá 100 vezes mais. E quem está dizendo não é um homem. Quem está dizendo é o próprio Deus, que tem compromisso com a palavra. E aquele que tem compromisso com a palavra, ele abre mão de muitas coisas. Aquele que tem compromisso com a palavra, ele coloca Deus, ele recorre a Deus em primeiro lugar. E esse vai ter resposta de Deus. E aí ele continua. Não me tenho, porque a tua benignidade está diante dos meus olhos, e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com homens vãs, nem converso com homens dissimulados. Tenho aborrecido a congregação e de malfeitores. Tenho aborrecido a congregação de malfeitores. Não me ajunto com os ímpios. Entenda que até dentro da congregação
tem os maus feitores, mas quando nós estamos em espírito, nós vamos perceber. O nosso espírito, junto com o Espírito Santo, ele irá apitar. E irá te dizer onde você deve estar e onde você não deve estar. Com quem você deve falar e com quem você não deve falar. Entenda? Quem nos dá esse direcionamento é o próprio Deus, através do Espírito Santo. Porque quando nós andamos na verdade, a verdade ela nos mostra, ela brilha o caminho de Jesus. E aqueles que não brilham a verdade, aqueles que não brilham o caminho de Jesus, o Espírito Santo logo te fala, não vá por aí. E ele fala claramente. Entenda, para ouvirmos a voz de Deus, precisamos recorrer a Ele. Quais os recursos que nós temos para recorrer a Deus? A oração, o jejum, a leitura da palavra, a busca, o louvor, a adoração a Deus. São os meios que nós temos de recorrer a Deus. E quando nós recorremos a Ele, Ele nos dá uma resposta. Entenda? A única oração que não é ouvida é a que não é feita. A resposta, muitas vezes, pode não ser aquela resposta que você gostaria de ouvir. Mas entenda, é a melhor. Por mais que a gente não entenda naquele momento, por mais que naquele momento nós decepcionamos-nos com algo, com uma resposta, mas entenda, o plano de Deus é perfeito. E tudo que Ele faz é perfeito. Então viver os planos de Deus é lindo. Entenda, os planos são de Deus. Devemos recorrer a Ele em todo o tempo. Tudo que nós vamos fazer. Se precisamos ir fazer um passeio, se precisamos ir trabalhar, se precisamos lanchar, se precisamos descansar, tudo tem que ser consagrado ao Senhor. E quando nós fazemos isso, nós vamos ver a glória de Deus completa na nossa vida. Entenda que nós temos uma percepção muito errada de glória, sabe? Muitas vezes a gente acha que glória, né? Glória e prosperidade, muitas vezes nós achamos que é ter uma condição financeira muito boa. Eu digo para você que não é. A glória de Deus, a prosperidade de Deus é a alegria que nós temos no nosso coração, de saber que nós temos um Deus que quando você ora Ele fala com você, um Deus que quando você tem uma necessidade Ele supre a sua necessidade, um Deus que abençoa a sua vida, o seu trabalho, os seus filhos, seus amigos, aqueles que estão à sua volta. Um Deus que quando pessoas maldosas, elas se aproximam de você para tentar fazer o mal, Ele converte aquele mal em bênção, porque está escrito na palavra. Até o mal que vem sobre a nossa vida, quando nós tememos a Deus, quando nós honramos a Deus, quando nós obedecemos a palavra de Deus, até o mal que o diabo tenta lançar na nossa vida, ele é convertido em bênção. E isso é a glória de Deus. Isso é uma prosperidade de Deus. Sabe? Quando você pode olhar para a tua casa, para a tua vida e ver que ali não te falta nada. Você pode até querer mais, mas entenda, o que você tem naquele momento é o suficiente. Saber que os teus filhos, eles estão ali protegidos por Deus. Saber que os teus filhos, eles não estão perambulando pela rua, sabe? Saber que os teus filhos, eles não estão em festas, em bebedices, sabe? Você ter essa paz, essa tranquilidade de você poder deitar sua cabeça no travesseiro e dormir em paz. E ser acordada pelo Espírito Santo no momento em que você tem que acordar. Entenda? Não há glória maior do que isso. Você ter paz.
Você acordar pela manhã, muitas vezes aquele momento a qual você acorda, né? Você pode até por um instante, né, ter uma tristeza, um conflito interno, mas entenda, no momento em que você vai orar, que você vai colocar tudo nas mãos de Deus, que você vai meditar na palavra, o Espírito Santo ele vem e ele tira tudo. Porque ele fala: não, filha, tu é a minha imagem, tu é a minha semelhança. A tristeza não pode encontrar lugar no teu coração. Isso é glória de Deus. A glória de Deus te revestindo de tal forma que nem a tristeza consegue entrar na sua vida. E quem faz isso? Quem dá isso? É Deus. Dinheiro no mundo nenhum compra isso. Sabe? Você poder dar um beijo nos seus filhos, poder ouvir seus filhos dizer o quanto te ama, poder ouvir, né, vizinhos, amigos, pessoas, né, dizerem para você o quanto você é querida, né? Sabemos que tudo vem de Deus. Eu faço questão sempre de dizer: Pai, nada disso é meu. Digo para as pessoas, eu falo: oh, Senhor, tudo é teu. Se tirar tudo que o Senhor me coloca dentro, tudo que o Senhor coloca dentro de mim, o que resta de mim? Folha e pó. A única coisa que resta. Então, nós precisamos entender, em todo tempo, tudo que nós recorrermos a Deus, Ele nos dá. Ele nos supre. Isso é a glória de Deus. Isso é prosperidade de Deus. Entenda, prosperidade é um conjunto de bênçãos na sua vida. E se houver a necessidade de você ter mais, de termos mais, o Pai, que é dono de tudo, Ele vai dar. Entenda que nós não damos algo para os nossos filhos, a qual nós sabemos que eles não têm responsabilidades para cuidar. Deus para conosco é da mesma maneira. Quando aprendemos a ter responsabilidades, se houver a necessidade, Ele irá nos dar. Ele conhece o nosso coração. E tem um tempo para tudo nessa vida. E ele continua assim: leva as minhas mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para publicar com voz de louvor e contar todas as suas maravilhas. Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Não escolhas a minha alma com a dos pecadores. Não colha a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinolentos, em cujas mãos há malefício e cuja mão direita está cheia de suborno. Entenda? Ele aqui pede para Deus que não é para Deus, né, deixar que ele seja enganado, subornado, né, que ele seja manipulado pelo mal, pelas pessoas más, né, porque sabemos que em todo tempo, todo tipo de pessoa se aproximam da gente. Nós devemos ser como Cristo. Não podemos desprezar ninguém. Não podemos fazer acepção de pessoas. Temos que acolher todos. Temos que servir a todos. Seja um advogado, um juiz, até um mendigo de rua. Entenda? Tudo é provação. Tudo é uma prova do seu coração, da intenção dele. Sabe? Eu já tive oportunidades a qual eu recebi ligação de um juiz marcando um horário para falar com essa simples pessoa. Eu escolhi o horário, o dia, a qual eu podia, né, conversar com ele. Por quê?
porque todos nós temos afazeres. Mas entenda que ele não, vamos colocar assim, eu não dei uma honra maior a ele por causa do status. Porque eu tinha os meus compromissos para atender os dependentes químicos. E naquele dia, naquele momento, eu estava ocupada. Eu só iria deixar de atender aqueles dependentes químicos naquele momento somente se Deus dissesse: filha, dê prioridade, veja o que ele precisa. Ele tem a maior necessidade agora. Mas Deus não disse isso para mim. Então entenda, a autoridade que há na minha vida é a de Deus. A autoridade que tem que haver na tua vida é a de Deus. Nós não podemos fazer acepção de pessoas por causa de status, por causa de vestes, por causa de palavreado, por causa de estudo. Não. O Senhor Jesus, ele não fez acepção de pessoas, então nós temos que ser semelhantes a ele. Se houver a necessidade de ir depressa, como ele foi à casa de Jairo, ele vai dizer para você: vá depressa, atenda essa pessoa depressa. Senão, ele não vai dizer nada, porque ele quer ver qual que vai ser a sua reação mediante ao contexto apresentado a você. Entenda, muitas vezes nós temos que entender quando estamos sendo provados. E a verdade é que o tempo inteiro o nosso coração é provado. E o coração de Davi, ele foi aprovado. Que o nosso coração também seja aprovado. E ele finaliza dizendo assim: mas eu ando na minha sinceridade. Livra-me e tem piedade de mim. O meu pé está posto em caminho plano. Nas congregações louvarei ao Senhor. Que nós também possamos estar com os nossos pés em caminhos planos e que possamos louvar, adorar e engrandecer o nome do Senhor na congregação de todo o nosso coração, com todo o nosso amor e devoção, todos os dias. E tudo isso é para a honra e glória do Senhor. Que o Espírito Santo fale mais ao teu coração. Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigado por ser o nosso Deus, o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente. Oh, Pai, Tu és o nosso Deus, o Deus que sonda os nossos corações. Oh, Deus, o Deus que nos observa o dia inteiro, a noite inteira. Oh, Pai, obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado, Pai, como estarmos na Tua presença com mãos limpas, com um coração sincero, sem vaidade, oh Deus. E cremos, Deus, na promessa do Senhor, que receberemos 100 vezes mais, Pai, aqui nesta terra, por tudo aquilo, Pai, que muitas vezes temos que deixar, por tudo aquilo que muitas vezes nós temos que recusar, temos que largar a capa para conseguir fazer a vontade do Senhor, Pai. Mas sabemos que a recompensa vem do Senhor, oh Pai, e que a prosperidade não é o que nós pensamos, que nós já somos prósperos, na verdade, por olharmos a nossa vida e ver o bem, e ver a paz, e ver o amor, ver a tranquilidade, oh Deus. Glórias nós te damos, Senhor, Tu és santo e todo-poderoso. Obrigada, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por tudo, em o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus.